Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que me ocorreu recentemente quando eu abri algumas perguntas lá no meu Instagram para falar com vocês, perguntar as dúvidas que vocês têm, e aí começaram a surgir algumas ideias e eu combinei neste vídeo, entre outros, mas eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque pareceu muito pertinente a gente falar sobre uns assuntos que às vezes a gente deixa passar batido e faz no automático. E hoje a gente vai falar isso de forma um pouco mais clara, aqui para a gente começar a pensar mais nos sabores e texturas que a gente cria. Então, como eu acabei de dizer, hoje nós vamos falar sobre sabores, texturas, sensações, como a gente combina isso na confeitaria. O que combina, o que não combina? Será que tem isso de combinar e não combinar? Tudo isso neste vídeo de hoje e muito mais. Definindo os temas dos vídeos para este canal, cheguei nesta ideia deste vídeo aqui, que eu achei muito importante porque é uma coisa que, em geral, a gente não para muito para pensar, a gente acaba fazendo mais na intuição e às vezes podem surgir algumas dúvidas e eu achei muito interessante a gente falar sobre isso. Então hoje eu vou falar sobre texturas, combinação de texturas, sabores, combinação de sabores e sensações de temperatura, como a gente faz para combinar isso dentro da confeitaria. Tem algum tipo de regra? O que vai mais com o que? E aí eu falei, por que não fazer um vídeo sobre isso? Então vamos começar agora falando sobre cada uma dessas categoriazinhas, como elas funcionam na prática dentro dos preparos dos doces e como a gente pode fazer para criar, porque eu já fiz vídeos aqui nesse canal ensinando vocês e incentivando vocês a criar receitas novas, criar sabores novos, combinações novas a partir das técnicas e das bases que eu ensino aqui. Às vezes eu ensino a fazer um tipo de alguma massa de bolo, algum tipo de creme. Porém, eu sempre falo, bom, isso aqui você pode fazer assim, mudar assim, ou adicionar isso, tirar aquilo, fazer de outro sabor. Só que isso também, além de criatividade, precisa de que a gente entenda alguns conceitos que às vezes a gente está utilizando eles intuitivamente. Mas quando você tem isso mais claro na sua mente, fica mais fácil você criar e aí isso te dá menos medo na hora de você modificar e criar combinações de sabores. Então, quando a gente fala de texturas, eu vou citar alguns tipos de textura e eu vou citar o que, na minha opinião, funciona melhor na hora da gente combinar texturas em algum preparo. Então, dentro da gastronomia, dentro da cozinha, incluindo a confeitaria, isso é um tipo de combinação que sempre foi feito e algumas vezes de forma pensada, algumas vezes de forma mais intuitiva, para que aquilo que está sendo comido e preparado seja mais agradável ao comer. Então, existem casos clássicos de preparos da confeitaria que contrastam texturas e brincam com isso, e aí o resultado final daquelas coisas comidas juntas é melhor ou diferente de quando comidas separadas. É o caso de, por exemplo, você comer um chocolate com crocante, ou uma mousse com uma farofinha, ou um petit gâteau, que é um bolo quente com um sorvete. E aí a gente já entra em sensações, mas sempre tem algum tipo de contraste e ou combinação que faz com que o preparo que está sendo comido seja melhor junto do que separado. Então, quando a gente entra em texturas, a gente consegue enxergar texturas mais crocantes, mais secas, mais duras, mais firmes. E por outro lado, a gente tem texturas mais úmidas, mais cremosas, mais fluídas, mais aveludadas. E aí, se você for parar para pensar isso, você vai começar a entender que cada tipo de preparo tem uma textura muito particular e às vezes é combinada com outra coisa. Um caso muito clássico da confeitaria amplamente falada é a questão da gente comer massa de bolo com algum tipo de recheio. Isso é um contraste de texturas clássico que a gente nem para pensar que é. A gente só enxerga aquilo como um produto unificado, mas se você for destrinchar e rastrear pela história, nada mais é do que a unificação de duas texturas diferentes, de uma massa muitas vezes mais densa, ou amanteigada, ou mais firme, com um creme que é mais fluido, mais cremoso. Isso causa um equilíbrio no paladar ao ser comido. Então, quando a gente vai combinar texturas,
qual é a melhor coisa que a gente pode fazer? Existem alguns fatores que a gente vai falar mais pra frente desse vídeo que dá pra gente mexer de formas diferentes. Mas em geral, quando a gente fala de texturas, o interessante é que a gente contraste as texturas para que a gente consiga trazer uma harmonia no paladar. Por exemplo, você não vai fazer uma massa de bolo denso, rechear com um creme seco e denso e adicionar algum topping ou algum elemento seco e crocante. Seria interessante você ter uma massa densa, aí você rega com uma calda que traz uma umidade, um recheio cremoso para que aquilo consiga contrastar. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Você também não vai fazer, por exemplo, uma massa de bolo aerada, fazer um bolo gelado e jogar muita calda, depois por cima jogar um outro creme, um brigadeiro cremoso e finalizar com creme chantilly. Aquelas fases de sobremesa vão estar ali todas muito moles, muito líquidas, muito fluídas, e isso no paladar causa uma saturação. Seria interessante então você ter uma fase cremosa, uma fase líquida, contrastando com alguma coisa mais amanteigada e um crocante. Outro clássico da nossa confeitaria brasileira é o pavê, onde a gente intercala camadas de um biscoito, que geralmente é mais firme, com cremes que são mais cremosos e termina ali com algumas frutas. Ainda você traz uma outra textura, um frescor diferente, né? Então você sempre tenta trazer essas texturas que contrastam, mas ao mesmo tempo se conversam e se complementam, tá? Então no mundo das texturas, a gente geralmente faz esse tipo de combinação. Ah, mas Gabriel, não tem nenhum tipo de combinação nas texturas que geralmente seguem a mesma linha? Tem, mas em geral, para que a gente consiga acertar mais vezes, é interessante você sempre pensar se aquilo não está trazendo uma saturação de textura igual no paladar. Então você sempre pensar nesse tipo de composição. E aí dentro da confeitaria trabalhar com esse mesmo tipo de ideia. Não é à toa que um dos chocolates que eu mais vendo para os meus clientes é um chocolate que traz dois fatores principais e às vezes as pessoas não se perguntam o porquê que eu uni aqueles dois fatores para vender aquele produto, né? Então eu incluo um creme de avelãs que é doce, cremoso, denso, com um cookie que é mais seco, quebradiço. Isso dá um contraste entre alguma coisa crocante e um creme mais cremoso, mais aveludado. Não adianta, talvez não fizesse tanto efeito assim se eu fizesse um chocolate recheado com um creme de avelãs e um outro creme, porque aí vai ser creme com creme. Isso talvez deixe o paladar saturado, tanto em textura quanto na quantidade de açúcar. Enquanto que quando eu ponho um cookie, um biscoito, uma bolacha junto com creme, eles contrastam. Uma das combinações mais clássicas de contraste de texturas do mundo é comer batata frita com algum molho, em geral o ketchup, que é o contraste entre um molho que é mais adocicado, que é mais frio, e um preparo que é a batata, que é mais seco, mais quente, mais salgado. Tá? A gente vai entrar também nessas outras questões que se complementam junto com a textura. Mas em geral as texturas, o interessante é que você contraste elas para que você não gere uma saturação de texturas na boca e aquilo seja mais interessante. Vamos falar agora de sabores. E sabor já fica um pouco mais complexo. Lembrando que você sempre vai trabalhar com todas essas casinhas unificadas, né? Não tem só textura. Dentro das texturas você também tem que pensar nos sabores que aquilo está trazendo para o preparo. E às vezes, dependendo do sabor, você consegue modificar ali o que você está fazendo. Agora, em sabores, diferente das texturas que a gente sempre busca contrastar um pouco, aqui você já pode trabalhar de duas vertentes diferentes, que é de uma forma unificada, então trazendo sempre casinhas de sabores similares, iguais ou parecidas, ou de forma contrastante, trazendo casinhas de sabores diferentes para se complementarem e fazer uma brincadeira no paladar. Como assim, Gabriel? Vou dar dois exemplos clássicos. Bolo de chocolate com recheio de chocolate, cobertura de chocolate. Funciona? Funciona. Um dos clássicos da confeitaria mundial, brasileiro ama, né? Um dos bolos que mais se vendem, principalmente para crianças, é massa de chocolate com recheio de chocolate, cobertura de chocolate. Aonde que está o contraste aí? Nas texturas. Tem uma massa, esse recheio ele tem algum pedaço de alguma coisa, é um recheio mais cremoso,
que vai junto com a massa, vai fazer um sentido na boca, a cobertura tem alguma raspa de chocolate que também vai dar um outro tipo de textura, legal, as texturas contrastaram. Agora e os sabores? O sabor aqui sempre leva o chocolate, então a gente tem a massa de chocolate, o recheio que é de chocolate, a cobertura que é de chocolate, e não tem problema nenhum em fazer isso, desde que você saiba trabalhar aquelas casinhas de sabores e desde que você saiba que para quem aquilo está sendo feito é o que se espera. Para algumas pessoas esse tipo de combinação não é tão chamativa assim. E aí do outro lado a gente tem, por exemplo, a combinação de chocolate, um outro clássico, chocolate com maracujá, porque aí você mistura dois tipos de sabores diferentes, que é o doce do chocolate com a acidez do maracujá. E aí é um exemplo de contraste, mas percebe como os dois funcionam bem e são vistos como combinações clássicas no Brasil e no mundo afora, um contraste de sabores e a unificação de sabores. Então é possível você fazer um bolo de nozes com uma calda de amêndoas e um recheio de nozes, sim, você trabalhando com as mesmas casinhas de sabores. São castanhas oleaginosas, tem na massa, tem no recheio, tem na calda, funciona, mas também do outro lado você consegue contrastar aquilo. Então você consegue adicionar nesse bolo de nozes, por exemplo, uma camada de chocolate que vai trazer um aveludado, se for um chocolate amargo vai trazer um amargor, e ainda adicionar de repente uma fruta seca ou uma geleia, para trazer ainda mais contraste de sabor, consegue, mas percebe como os dois são diferentes? E aí aqui você vê que aqui além do contraste de sabor, a gente tem um contraste de texturas também, que é a textura da massa com o de um ganache de chocolate e de uma geleia. São texturas diferentes, são sabores diferentes que se contrastam. Enquanto que aqui a gente também tem texturas diferentes do recheio, da massa, da calda, porém os sabores que a gente está utilizando são os mesmos. Então dentro de sabores a gente vai ter sabores mais doces, mais ácidos, mais amargos, salgados, incluindo a confeitaria. A gente sempre pensa que o sabor salgado, a sensação salgada não faz parte da confeitaria, mas ela faz e muito. O sal é um ótimo realçador de sabor e às vezes traz no paladar uma sensação muito interessante. Isso é um tipo de contraste de sabor. Um exemplo clássico de um doce brasileiríssimo é a paçoca. A paçoca só é o que é no Brasil porque ela tem um contraste de sabor muito forte entre o doce e o salgado. É que às vezes a gente come e não para pensar nisso. Mas se a paçoca não tivesse o sal que ela tem, começa a perceber, quando você come a paçoca, ela tem um salgadinho. Se ela não tivesse o sal que ela tem, ela seria extremamente enjoativa, porque ia ter aquele aroma forte e quente do amendoim junto com um alto teor de açúcar. E o sal entra aí para quebrar isso, contrastar e balancear o sabor desse doce que muita gente ama neste país. E por último, a gente tem aqui a casinha das sensações, né, de temperatura, se é quente, se é frio, se é gelado. Esse tipo de combinação também funciona das duas formas, contrastando ou unificando as mesmas temperaturas, que é, como eu já disse no começo do vídeo, o caso do petit gâteau, que ali é um clássico entre combinação de texturas, de sabores e de temperatura, né? A gente tem um bolo quente e cremoso de chocolate, geralmente um pouquinho mais amarguinho, e contrastando com um sorvete aveludado e gelado de baunilha. Então a gente contrasta sabores, texturas e sensação de temperatura. Isso funciona muito bem. Que é o caso de quando você joga uma calda quente em um preparo gelado, ou serve um preparo gelado junto com uma sobremesa que é quente. Isso funciona muito bem desde muito tempo atrás. É claro que dependendo do tipo de preparo e produto que você faz na confeitaria, a temperatura não é uma aliada, porque você precisa entregar um produto que vai estar na temperatura do ambiente, porque o quente e o frio só funcionam ali na hora, se você estiver num restaurante, numa confeitaria, num café. Porém é interessante a gente saber que existe para entender como é que funciona. E aí quando você unifica essas três casinhas macro, né, de textura, sabor e sensação térmica, você consegue brincar, e é claro, dentro de cada uma você vai começar a pensar nos ingredientes que você está utilizando, como fazer para combiná-los, e aí você tem milhões de possibilidades, mas em geral são essas três principais casinhas. Quando você entende como trabalhar com elas, fica mais fácil de você criar coisas novas, criar sabores, ideias, texturas,
combinações, não é só criatividade, tem um pouquinho de técnica e estudo. E aí quando a gente passa a entender esses conceitos, fica mais fácil a gente saber o que combinar. Será que se eu combinar isso com isso funciona? E aí a partir daí você faz o teste, vê na prática como isso se traduz e vê se funciona para você. Esse vídeo foi um vídeo que me veio assim a ideia quando eu busquei com vocês, já falei isso no começo do vídeo, quando eu busquei ideias com vocês, e a gente relembrou uma sobremesa que foi feita na época que eu estudava gastronomia, lá em 2011, 2012, e que foi parte de um concurso de uma marca grande de equipamentos de cozinha, de confeitaria, e quase chegou lá na final, foi uma das sobremesas mais elogiadas. E aí, olhando para trás hoje, eu enxergo que grande parte do sucesso daquela sobremesa se deu por conta do contraste de texturas, sabores e temperaturas. Então era uma sobremesa onde a gente tinha uma camada que era um ganache de chocolate amargo com café. Então aí você vê que eu fiz a combinação de duas coisas que se unem. Café e chocolate são diferentes, certo? Porém os dois são, nesse caso do chocolate amargo, os dois eram amargos e tem aquela intensidade de sabor, então juntos naquele ganache que tem uma textura aveludada. Em seguida a gente tinha um crocante de amendoim com caramelo, que dava ali uma textura mais seca, mais rústica, para um creme que já é mais aveludado. Em seguida a gente tinha um mousse de doce de leite, que era super leve e aerado, mais gelado, que contrastava tanto com o crocante, quanto com o aveludado e o amargor do chocolate do café, e finalizava com um chantilly com flocos de café, que era um preparo que sozinho já era contrastante, mas e que combinava com tudo aquilo ali, porque a gente combinava o aveludado e untuoso do chantilly com o amargor e crocante dos floquinhos de café. Então, quando a gente enxerga isso de longe e percebe que aquilo fez sentido porque aquilo balanceou e brincou com o paladar de quem comeu, a gente entende por que foi uma sobremesa de tanto sucesso na época, que quase levou um prêmio aí bem legal. Inclusive eu estou planejando recriá-la, fazer uma releitura aqui neste canal para criar uma coisa legal para vocês aqui nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar deste tipo de conteúdo que a gente produz aqui. A gente se vê nesse canal todas as quartas e sábados ao meio-dia, mas você pode me acompanhar aqui nessas redes sociais, onde eu posto vídeos e dicas e técnicas de confeitaria diariamente. E tem o meu grupo do Telegram, onde eu posto mais dicas, receitas, técnicas e os templates e apostilas com as medidas dos preparos das receitas que a gente faz aqui nesse canal. Para entrar nesse grupo é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e entrar. Não tem que pagar nada, não tem que fazer nada, é só entrar no grupo e acessar todo o conteúdo que eu tenho por lá. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo para todo mundo e até lá!